Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês: 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é: onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Então, se você puder esclarecer para a gente, meu amor, a questão do Oscar. Vamos lá. Primeiro eu quero fazer também um registro, porque a gente tem alguns projetos importantes para a base e vale aqui fazer um registro que eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o presidente Júlio, mas eu preciso dizer, o presidente Júlio está nesse momento na Inglaterra, fazendo um trabalho lá junto à Premier League, de busca tanto de parcerias para o time profissional, quanto parcerias para o time de base. O presidente foi para lá no domingo à noite e volta na próxima sexta-feira, fazer diversas reuniões nesse sentido. Eu tenho que aqui fazer um registro, e acho que ele está errado, já disse isso ao presidente. O presidente Júlio não tira férias. É uma coisa inacreditável. Nós estamos aqui há 4 anos, o presidente Júlio se tirou 4 dias de férias aí entre o Natal e Ano Novo. É muita coisa. Então, o presidente Júlio trabalha muito e está na Inglaterra nesse momento, trabalhando, me parece, e eu não tenho a informação correta, porque eu não faço parte das reuniões da Libra, também envolvendo questões da Libra, mas envolvendo sim, e isso eu sei todas, e obviamente a gente não torna isso público ou não, porque são questões internas do São Paulo, buscando lá parcerias para o São Paulo, parcerias de jogadores nossos que possam ir para lá, parcerias até para a base, ou seja, é um trabalho muito importante que o presidente Júlio está fazendo. Com relação ao Oscar, é um jogador muito importante. A gente acha que o Oscar poderia, sim, dar um crescimento ao nosso elenco, que é uma das reivindicações do Zubeldia, com razão. Nós não temos, nesse momento, nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas o Oscar, sim, é um jogador que nos interessa. Do ponto de vista financeiro, como eu disse no começo, a vinda do Oscar para cá, ela necessariamente passa por mexidas no nosso elenco pela questão salarial e pela questão do que o Oscar pode ter de luva. Então nós temos que fazer movimentações no elenco e sem essas movimentações, a chegada do Oscar, se pudesse ocorrer, porque aí a gente ainda não sabe o desejo do Oscar de voltar ao Brasil, se ela pudesse ocorrer, ela viria necessariamente com saídas aqui do elenco. Então nós estamos com muita calma, mas eu discordo de quem escreveu no chat. O Oscar é um grande jogador, é um jogador que tem relação também com o São Paulo, é intenso, tem uma temporada fantástica de novo no futebol chinês. Mas é no futebol chinês, mas ele é o principal destaque do futebol chinês nessa temporada, com mais de 20 assistências, 15 gols. O Oscar é um meia raro, porque é um meia com talento para participar da armação do time e com gols, que não é simples. E mais, o Oscar, como eu disse lá no começo, é esse jogador que joga nas 3 posições por trás do centroavante, do lado direito, do lado esquerdo ou centralizado. Que isso nos ajudaria, esse combo, como a gente fala na linguagem do basquete, é um combo, né? Um jogador que joga em mais de uma
posição. Nos ajudaria muito num momento que a gente também tem dificuldades financeiras. A gente gosta muito do Oscar, o Zubeldia gosta muito do Oscar, mas ainda está muito distante de eu poder dizer que há uma negociação com o Oscar. Que há um interesse é fato, que a gente gosta é fato, e daí em diante precisamos saber se é possível ou não dentro da situação que o São Paulo vive nesse momento. Beleza. Eu vou fazer mais uma só, depois eu passo para vocês, gente. Inclusive o Thiago perguntou aqui no chat, falou, qual que é a receita para competir tendo um baixo custo, um baixo orçamento, né, que ele quis dizer. É usar a base? E aí eu já aproveito para te perguntar, Belmonte, como que o São Paulo vai conseguir equilibrar as restrições impostas pelo fundo, uma diminuição de folha, que você já falou que precisa ser feito, trazer reforço para o Zubeldia, como o Zubeldia está querendo, equilibrar como vai ser os gastos dos outros departamentos também, basquete, futebol feminino, o clube social, que ganhou muita notoriedade agora nas últimas semanas aí pelo déficit atribuído ao clube social de 5 milhões. Enfim, como vocês vão conseguir distribuir essa receita toda e se de fato essa fórmula para conseguir ser competitivo, tendo um orçamento menor, é usar a base, na sua opinião? Vamos lá, Eder. Bom, você me deu uma oportunidade de falar de várias situações. Primeiro, a gente precisa tomar um cuidado, porque um relatório de um conselheiro fiscal que é da oposição não pode ser tratado como uma verdade absoluta. O clube social, garanto a você, não é deficitário. O clube social é superavitário. O clube social não tira nenhum real do futebol. O clube social se paga no dia a dia. Então, você pode ter as restrições que tiver, aí é uma questão ideológica, vale, não vale, isso é outra coisa. Mas o clube social do São Paulo não é deficitário. Aí se pegou um relatório apartado do relatório do Conselho Fiscal, porque há um Conselho Fiscal formado por 5 integrantes. E o relatório do Conselho Fiscal não fala nesse déficit. Aí um conselheiro fiscal que é ligado à oposição faz um relatório apartado e nós não tomamos o cuidado, quando eu falo nós, é a comunidade jornalística, né, porque eu me considero também um jornalista, de ver se o que ele está falando é fato, se o que ele está falando é verdadeiro. E não é verdadeiro. Ele pegou um recorte de que houve um acréscimo nas despesas, só que ele não pegou a outra linha, que há um acréscimo nas receitas, né? Que é algo óbvio e algo que está lá. Então, quando surgir o balanço, vai aparecer essa questão do clube social. Eu não tenho dúvida que vai ficar esclarecido para todo mundo. Porque um relatório de um conselheiro da oposição, então qualquer coisa que ele fale vale. Então é bom checar, é bom pede para o Conselho Fiscal se tem algum número que possa dar, que tenha mais dado de realidade. Né? É igual vai sair, nós estamos falando, e é fato, e aí é uma verdade, ok? Isso está lá. Nós estamos falando aí de 190 milhões, mais ou menos, nesse momento, nós teremos de déficit. Né? E aí há também uma tendência de se imputar 190 milhões ao futebol. E não é verdade. Desses 190 milhões, eu estou fazendo os cálculos, eu ainda não tenho eles fechados, cerca de 40% vem do futebol. E vem do futebol por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a meta de venda de atletas. Né? Todos sabem que nós tínhamos como nosso principal ativo para a temporada de venda Pablo e Nestor. Ambos se machucaram. Então a gente não conseguiu cumprir a meta de venda. Né? Então, veja, vendemos ainda o Diego, mas não cumprimos a meta. Então vai ter um déficit porque nós não do futebol, porque nós não vendemos. Houve um acréscimo no valor salarial do elenco? Sim, porque nós fizemos. Alguns jogadores renovaram o contrato após a conquista da Copa do Brasil. O Renan foi atleta. A valorização do atleta. O atleta, quando está terminando o contrato, ele ganha uma competição importante como a Copa do Brasil. É óbvio que ele se valorizou no mercado. E é óbvio que ele vai ter que ser valorizado no salário. É natural. Como foi o Lucas. Nós fizemos a renovação do Lucas. Mas veja, quando se fala, vamos botar um déficit de 200 milhões, vamos pegar 12 meses. É como se o futebol estivesse gastando aí, vai mais 18 milhões por mês. Essa é a folha do futebol, gente. Né? Então as pessoas não param para pensar. Se 18 milhões é a folha do futebol, como que eu posso estar gastando 18 milhões a mais?
É óbvio que não é isso. Esse déficit, eu acredito que vai dar aí em torno de 40% vindo do futebol. O restante é dívidas passadas que ainda estão sendo pagas, é juro bancário que você tem de empréstimos que foram feitos atrás, são outras dívidas que não são ligadas ao futebol que você teve que pagar. No caso, por exemplo, teve um pagamento da dívida com a companhia de engenharia de tráfego que o São Paulo tinha. Há muita coisa envolvida. Então não é, não, o São Paulo ganhou uma Copa, que eu já ouvi isso também. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa e isso custou 190 milhões de déficit. Não é verdade, né? E eu ainda vou mostrar, eu estou pondo aqui o que é despesa. E as receitas? Quanto nós aumentamos da receita, por exemplo, de bilheteria, que esse time competitivo fez a média de 43 mil pessoas no estádio? Isso é aumento de receita. Quanto o marketing conseguiu arrecadar mais pelo título da Copa do Brasil? Isso é receita gerada pelo futebol. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a situação é difícil, mas ela está longe de ser insustentável. O presidente Júlio está fazendo um trabalho de redução da dívida, eu acho que é um trabalho importante, mas ele também sabe que não pode inviabilizar o futebol de São Paulo, né? Porque senão, sem o futebol de São Paulo, se o São Paulo ano que vem não for competitivo, terminar em 15º, 14º, brigando para não cair, as receitas despencam, os nossos ativos, que são os atletas, não se valorizam, e o São Paulo não pode estar nessa situação. Então, sim, nós temos que continuar sendo competitivos. Não vai ser fácil como não foi até agora. Nós nunca, eu digo sempre, eu nunca tive aqui 3 milhões de dólares para comprar um atleta à vista. Tudo que eu fiz foi parcelado com empréstimo, trazendo jogadores. Aí a gente é criticado. Trouxemos agora 4 jogadores por empréstimo. Certo? 4 nessa janela. O Jamal, o Santi, o Marcos Antônio e o Juan. Eu sou muito claro, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer o que eu penso. O Marcos Antônio já é uma realidade, um jogador muito útil no nosso elenco. O Juan já é uma realidade, um jogador muito útil no nosso elenco. O Santi ainda não jogou praticamente, jogou uma partida, entrou em uma outra, portanto ainda não sabemos se vai ficar conosco depois do meio do ano. O Jamal entrou em algumas partidas e ainda não se firmou, obviamente, para isso. E o Jamal ele vai acabar voltando para a Inglaterra, porque ele está com um problema no tornozelo, talvez tenha que passar por uma cirurgia. Nós estamos fazendo uma análise junto ao Newcastle desta volta. Então veja só, ok, vamos dizer que tudo que eu estou dizendo aqui se confirme. 2 deram certo, 2 não deram certo. E é assim, porque eu não tenho recursos para trazer jogadores que obviamente vão dar certo, né? Se eu pudesse contratar o Everton Cebolinha, o Igor Jesus, ok, a gente sabe que eles vão dar certo, né? Agora, a gente traz jogadores para que entrem no nosso elenco e dentro do nosso elenco eles possam dar certo ou não. E a partir daí a gente passa a ter uma obrigação de compra futura. E eu estou, por exemplo, dos 4, já muito satisfeito e tendo a convicção que acertamos no Juan e no Marcos Antônio. Vou pegar aqui a bola. O Éder tá... O Belmonte é ótimo entrevistado, que ele vai dando informações. E a melhor coisa é jogar os nomes, que ele vai respondendo nome por nome. Então, eu vou pegar uma outra coisa do pós-jogo de ontem, Belmonte. A entrevista do Luciano pós-jogo, que tivemos que repercutir, né? E o Zubeldia até foi perguntado sobre isso, e ele falou: direção sabe o que eu penso do Luciano, Luciano sabe o que eu penso dele. Aí ele até falou nessa questão de entrada e saída. Esse é um jogador que a saída dele não significa necessariamente a entrada de outro, mas deixou no ar o Luciano a possibilidade de sair do São Paulo. Qual que é a real situação do Luciano hoje? Eu sei que ele tem contrato, mas ele deve ficar ou sair para 2025? Eu vou dizer para você qual é a situação. O Zubeldia não disse, mas eu vou dizer, né? O Zubeldia, eu sei o que ele pensa do Luciano. Ele acha o Luciano um jogador importante para o elenco. Eu sei o que eu e todos nós da diretoria do São Paulo achamos do Luciano. Nós achamos o Luciano um jogador importante. Então o Luciano não é moeda de troca, né? O Luciano, ele não é um meia característico. Tá, mas que jogador nessa posição te dá 16, 17 gols por temporada? Então, o Luciano é um jogador fundamental no nosso elenco, né? Nós temos um elenco que precisa de jogadores talentosos e o Luciano é talentoso. O Luciano é Luciano, gente, né? O que ele falou na saída do campo é característica do Luciano, né? E o Luciano, eu disse para ele essa semana passada: Luciano, você só sai do São Paulo se você quiser.
né? Eu não posso. Eu tenho que entender também um jogador de 32, 33 anos. Chega uma proposta para ele aí importante para a carreira dele. Eu tenho que entender. Aí é uma outra situação. Agora, o Luciano, nós não estamos vendendo o Luciano não está à venda, mas se surgir uma proposta, pode ser vendido como qualquer atleta do São Paulo. Mas, do ponto de vista da importância, nós consideramos o Luciano um jogador fundamental para nós. Porque, repito, e o Renan foi jogador e sabe disso. Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante, ele não pode ser descartado por ninguém. Aí ele pode ser adaptado. Ele não é um meia de criação. Ok, temos que adaptar ele no processo de jogo do time. Mas é um jogador que a gente acha fundamental para a temporada 25. O Éder está voltando. Renan, pode fazer a próxima pergunta, meu caríssimo. O Éder está de volta. Quer falar alguma coisa, Éder? Posso fazer a pergunta? Seu Belmonte, essas semanas, né, foi falado muito no nome do Wendel, lateral brasileiro que joga no futebol português, no Futebol Clube do Porto. Eu gostaria de saber como é que está a situação de negociação com esse jogador, já que é uma posição que há algum tempo a gente sofre com ela, né? Desde a saída do Caio, né? Aí o Wellington foi vendido. Eu gostaria de saber como é que está a situação desse jogador para a próxima temporada. Vamos lá, Renan. Primeiro, não me chama de senhor, Renan, porque tudo bem, eu já estou velho, mas você é meu ídolo, então fica ruim de você me chamar de senhor, né? Eu lembro de um jogo seu, que no meu caso é inesquecível, foi um jogo no antigo Palestra Itália, né? Um jogo, talvez, na minha visão, a sua maior partida num jogo dificílimo. Cabeludinho. E fez uma partida extraordinária no Palestra Itália naquela vez, e eu tenho esse jogo muito na memória. O Wendel também é só uma educação, porque nesse jogo eu tinha 20 anos e chamava o senhor de senhor, então continuo. Eu estou muito mais velho, mas continua somente pela educação, só por isso. Mas era um jogo. Esse jogo é um jogo inesquecível, né? A gente sabia o quanto era difícil jogar no Palestra Itália, e você, menino de tudo, né? Lembrou, e me entendam, lembrou o que foi o Chicão no São Paulo, sabe? Um jogador que assumiu a responsabilidade com 20 anos num jogo daquele tamanho naquele momento, né? Então é um jogo que me faz de verdade ter recordações excelentes. Do ponto de vista do Wendel, entrando no que você me perguntou, o Wendel é outro jogador que a gente acha que é interessante. Precisamos saber a relação dele com o Porto, isso também tem sido discutido lá, se ele vai ou não sair do Porto, né? Porque se tiver custo para sair do Porto, para nós já se torna inviável a contratação. Ele ainda tem 6 meses de contrato lá, né? E também precisamos saber que ele quer vir para o Brasil, e mais, nós concorremos com outros times, né? Claramente, a informação que a gente tem é que Cruzeiro, Grêmio, Corinthians procuraram ele também. Então também precisa ver, nós não podemos estourar o nosso orçamento, que já é um orçamento apertado. Então nós temos as nossas possibilidades. Além dele, do Wendel, nós olhamos outros laterais, né? E sabemos que precisamos de um outro lateral. Mas o Wendel, sim, é um jogador que nos interessa, um jogador de seleção brasileira, um jogador que tem o perfil que a gente acha que pode ser importante para as competições do ano que vem, que é um jogador grande com experiência internacional. A viagem do presidente Júlio à Europa passa pela cidade do Porto também, uma conversa com o Porto, ou nesse momento não? Não, Renan, não passa, sabe? O Júlio preparou toda uma agenda aí envolvendo Premier League, né? Ele foi se encontrar com representantes da Premier League, e depois tinha 3 ou 4 agendas com clubes da Premier League, né? Onde ele ia fazer reuniões para buscar, obviamente, relacionamento importante para o São Paulo. A gente tem tido algum relacionamento importante com a Premier League, e a gente quer estreitar esse relacionamento, que a gente acha muito bom, até para a saída de atletas, mas também para possibilidades de retornos em algumas situações de atletas que lá não estejam jogando.